Queridos irmãos, graça e paz, boa noite. Nós estamos iniciando hoje o nosso culto de ensino na carta de Paulo aos Efésios. E hoje não vamos ter o nosso amigo tocador, mas ainda assim nós louvaremos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Mas antes de orar, eu queria junto com vocês fazer uma oração. Que você agora nesse momento feche seus olhos, curve a sua cabeça, daí oremos ao Senhor em nome de Jesus. Santo Deus e querido Pai, eu te louvo, Senhor, te agradeço por este momento, te agradeço pela vida de cada um dos teus servos, dos teus filhos, que estão em seus lares agora, meu Pai, e peço o teu benefício sobre nós. Que o Senhor nos direcione, meu Pai, com sabedoria, com graça, com unção, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai, e o teu povo venha ter conhecimento, ó Senhor Jesus, da tua palavra, da tua verdade, e assim, meu Pai, possam ter crescimento espiritual diante de ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te agradeço. Amém e amém. Tadeu, cantor cristão, hein, irmã Ivone? Glória a Deus. Aí, obrigado. Vamos louvar o hino de número 471. Procure aí no seu cantor cristão, 471 do nosso cantor cristão. Louvado seja Deus. 471 do nosso cantor cristão. E aí você que sabe, canta. Quem não sabe, canta para aprender também, né? Diz assim: sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo ele é vencedor. Ele o supremo guiando com seu poder e valor. Todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo que é nosso monarca e tem a glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permita lutar, só ao seu lado invencível, até minha vida finda.
Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Louvemos ao Senhor com mais um hino do nosso cantor cristão. Eu volto na hora que a gente caça, a gente acha todos, né? Vamos louvar o hino de número 323 do nosso cantor cristão. Pega o teu cantor cristão, louve ao Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Deus. 323, Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Queridos, abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de número 13 e 14.
Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 13 e 14. Aleluia. Enquanto você procura, eu quero aqui louvar a Deus pelo dia de hoje. Hoje é dia 9 de abril, então hoje faz um ano que nós estamos aqui à frente desta congregação, Igreja Batista Missionária no quilômetro 11 em Morada Nova, liderada pelo nosso pastor-presidente, pastor Tiago, e eu louvo a Deus por tudo que Deus nos tem feito. Então eu oferto esse momento em ação de graças a Deus por tudo que Ele nos tem concedido, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. A caminhada, todos nós que estamos aí na militância, sabemos que não é fácil. No entanto, Deus em tudo Ele nos concede vigor, em tudo Ele nos concede conforto e Ele nos dá a direção para que nós possamos vencer as batalhas junto com aqueles que estão junto conosco, em nome de Jesus. Agradeço a todos pelas felicitações, e principalmente pelos irmãos aqui da congregação do quilômetro 11. Temos formado uma família e, para nossa alegria, a nossa família está junta. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos conceda muito tempo aqui. Amém? Todos encontraram? Capítulo 1, versículo 13 e versículo de número 14, que diz assim: Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa esperança, para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja Deus. Pois bem, nós estamos nesse trabalho já há alguns meses. Deus tem plantado no nosso coração de tratarmos da carta de Paulo aos Efésios. E nós temos feito esse trabalho de forma expositiva, sistemática, versículo por versículo, de forma pautada, de forma simples e de forma direta. E tem sido uma bênção para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Na semana passada, nós discutimos acerca das bênçãos de Deus por intermédio do Filho, por intermédio de Jesus Cristo. Hoje, nós vamos discorrer sobre as bênçãos de Deus por intermédio do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Mas eu quero também fazer uma oração a mais, pedindo que Deus nos direcione também na sua palavra. Amém? Então, ore por nós, estenda as mãos para cá. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, meu Senhor, pela tua rica palavra. Meu Pai amado, nós entendemos, Senhor, que a única forma de termos conhecimento de Ti, Pai, é por intermédio da Tua palavra. Nós entendemos, Senhor Jesus Cristo, que assim, meu Senhor, mergulhando na Tua palavra, Pai, nós vamos entender um pouco mais do Senhor. E nós vamos, ó Pai amado, criar também uma intimidade contigo. Que o Senhor nos dirija, meu Pai, nesta hora, e que o Senhor receba as nossas orações, Pai. Fala ao nosso coração e não permita, ó Deus, que suscite nenhum tipo de dúvida, meu Pai, mas que, Deus amado, todas elas hoje sejam sanadas, sejam respondidas e que teus filhos, meu Pai, possam ter um conhecimento saudável, um conhecimento sólido, vigoroso e nutritivo da Tua palavra. Assim, Deus, seja conosco, é o nosso pedido sincero, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos lá. Eu hoje quero trabalhar também em cima do comentário do Ismo, também em cima do comentário da BKJ.
São comentários que eu faço uso para tentar trazer um contexto mais próximo da realidade, para tentar entender um pouco melhor aquilo que a palavra do nosso bom Deus ela tem nos entregado. Ele diz logo no verso 13, nele. O nele, eu já tenho batido um pouco nessa tecla. Você sabe que Paulo ele escreve essa carta ao povo da igreja em Éfeso. Era uma igreja, era para cristãos. Essa carta não é uma carta para ímpios, não é uma carta para pessoas que não fossem da igreja, é uma carta dirigida à igreja. A carta de Paulo aos Efésios é para aquele povo, porque Paulo sabia a necessidade daquele povo. Então ele diz assim, e mais uma vez ele repete, nele. Quem é esse nele? Esse nele ele está falando de si mesmo? Será se ele está falando dele, do próprio Paulo, o apóstolo? Não. Ele fala daquele que o comissionou. Ele fala do próprio Cristo, nele, Jesus. Ponto. Simples assim. Perceba que Paulo, lá na entrada de Damasco, lá no caminho, rumo a Damasco, Paulo ele tem um encontro. E o encontro dele não é um encontro metafórico. O encontro dele é um encontro real. Ele tem um encontro com Cristo. Cristo tem um diálogo com ele ali e ele percebe logo que não se trata de uma pessoa comum, que não se trata de seus pares, que não se trata dos seus conservos, mas que se trata de uma pessoa proeminente, acima de todas as pessoas. Tanto que quando ele se curva no chão naquele dia, ele pergunta quem é o Senhor. Senhor não é qualquer um, Senhor não é qualquer pessoa, mas ali ele entende, queridos, que se trata de uma pessoa superior a ele, que se trata do próprio Cristo. Louvado seja Deus por isso. A partir dali a transformação na vida de Paulo, ela começa. No entanto, eu quero que você entenda que a transformação na vida de Paulo, ela é paulatina. Ela não é, como é que eu posso dizer, ela não é imediata, do dia para a noite, Paulo já se transformou ali no grande apóstolo dos gentios, etc. Não, muito pelo contrário. A vida de Paulo, ela tem um princípio, ela tem um meio e ela tem um fim. Então não é do dia para a noite. Alguns estudiosos chegam a dizer que Paulo ele demora 13 anos para se tornar o Paulo. Esse Paulo que nós encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada. Então é muito tempo. Se foi isso tudo eu não sei, mas eu tenho certeza que não foi do dia para a noite que Paulo se tornou o grande apóstolo dos gentios. Amém? Então a primeira aplicação fica aqui. Querido, te preocupa. Não se preocupa se você tem só um ano, se você tem só uma semana, se você tem só um mês de servo de Deus, se você tem só alguns meses. Não se preocupe com isso. Talvez você diga assim, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei pregar, eu não canto, eu não sei isso. Não te preocupa. Não te preocupa. O tempo é a melhor escola. A palavra de Deus diz que o conhecimento ele vem pelo ouvir da palavra dele. Então você está na igreja, está ouvindo a palavra, está se alimentando, está aprendendo. Então você está sendo edificado. Vai chegar um momento que você poderá sim ser utilizado de alguma forma na igreja. Então não pense você que você é um inútil na casa de Deus. Não pense isso. Você é um membro. E todo membro, por menor que seja, faz falta. A gente sente a falta do membro. Amém? Então nele, em Cristo. Ainda no verso 13 ele diz assim, nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade. De quem Paulo está falando aqui? Ele está falando das pessoas que fizeram a sua confissão de fé por Cristo. Nele vocês também, tendo ouvido a palavra. Então ele está falando, ele está tratando desses prosélitos cristãos que estão ali dentro daquela igreja, que fazem parte daquela igreja. E ele está os confortando e dando a eles agora a indicação didática, sobre aquilo que eles estão então adquirindo a partir do momento que eles aceitam a Cristo como seu Salvador. Observe, nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele
também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha só, ele fala sobre a palavra da verdade, ele fala sobre o evangelho da salvação, ele fala sobre a fé e ele fala sobre algo que muita gente talvez tenha dúvida. Ele fala sobre o selo do Espírito Santo da promessa. Então ele fala aqui de 4 temas, de 4 assuntos, somente nesse versículo de número 13. O que é a palavra da verdade? Já parou para pensar? Que palavra é essa? Verdade, queridos. Tem muita gente que fala que verdade ela tem vários caminhos. Que a verdade ela se divide em três frentes ou mais. Primeiro, a minha verdade, a tua verdade e a verdade de fato, ou a verdade nua e crua. A grande verdade do que Paulo está falando aqui, essa palavra da verdade, note que na tua Bíblia a palavra está escrita em maiúsculo, P de palavra está em maiúsculo, é porque é uma palavra que vem dos céus, não é uma palavra humana, não é uma palavra de indivíduos humanos, mas é uma palavra do próprio Deus. Quem é essa palavra? Lembre-se de João, capítulo 1, verso 1, o Evangelho. Ele vai situar Cristo como verbo. E que verbo é esse então? O verbo é o Messias, o verbo é o Jesus Cristo encarnado. Ele é a palavra de Deus. Então a palavra da verdade, queridos, ela se trata do próprio Cristo, do próprio Jesus. Ele é a palavra da verdade. Ele vai dizer ainda no verso 13, além da palavra da verdade, nele também crido. Você ouviu, ou eles ouviram, primeiro, a palavra da verdade, a palavra de Cristo. E depois que ouviram a palavra de Cristo, entenderam, tiveram fé. Isso tudo faz parte da mecânica da salvação. Perceba que muito embora a palavra de Deus ela fale sobre os eleitos, ela fala sobre tudo isso, mas ela diz que sobre a sua presciência, como Pedro fala, esses eleitos, eles são anteriormente vistos pelo próprio Deus e assim eleitos. E ele vai dizer então, primeiro, vocês ouviram a palavra da verdade, e segundo, vocês acreditaram nessa palavra. É um testemunho. Qual é então, se você parar para pensar, qual é então o propósito de você estar na terra, de você ministrar, de você pregar? Qual o propósito então? Se Deus ele já tem uma classe especial de pessoas para levar para o céu. O propósito é muito simples. O propósito é que você aqui pregue para que outros ouçam e venham através de ouvir essa palavra da verdade, se converter por ela e assim crer naquele que enviou essa palavra, naquele que na verdade é essa palavra de fato, que é o próprio Cristo. Isso é o que acontece com cada um dos cristãos. Louvado seja Deus por isso. Eu estou lendo esse livro, Os Mártires das Catacumbas. É interessante que esse livro ele tem no seu primeiro capítulo algo que chama a atenção, já impacta logo no primeiro capítulo. Ele está narrando uma situação, uma cena no Coliseu Romano. E o Coliseu Romano era um lugar muito grande, um anfiteatro gigantesco, né, que ali ele era feito para entreter os cidadãos romanos. E os cidadãos romanos, na época, eles não se entretinham com qualquer coisa, eles não se entretinham com qualquer brincadeira. O que chamava a atenção deles, o que eles de fato gostavam, era de ver sangue derramado. Eles gostavam, era de ver vidas sendo ceifadas ali. Só que não era qualquer vida. Eles tinham um prazer especial em ver vidas de cristãos sendo ceifadas ali. De qualquer situação. Sendo por um centurião, sendo por um gladiador, sendo por panteras, por tigres, por leopardos, sendo por ursos, qualquer situação que fosse. Eles queriam era que ver as pessoas sendo mortas ali naquele lugar. Interessante que ainda nessa cena mostra um diálogo entre dois centuriões. E esses centuriões
Um era da própria cidade e outro era estrangeiro, o outro era de fora, nunca tinha ido a Roma, na verdade. E ele fica impactado com tudo aquilo que ele vê. De repente, a população, o populacho inteiro, eles começam a saudar um gladiador. Então aquele centurião que era da cidade, ele começa a narrar: esse gladiador é muito forte, é o mais forte que temos, etc. e tal. De repente ele coloca o gladiador de frente com outro gladiador. Só que o outro está terrivelmente enfermo. Ele tinha lutado algumas batalhas antes, né, com feras e com outras pessoas, venceu todas, e agora ele vai ao encontro desse gladiador maior, mais forte, simplesmente para morrer. Quando o gladiador mais forte, ele vê então essa outra figura na sua frente, indefesa, ele pega a sua arma, ele pega a sua espada e ele lança por terra. Ele se vira então para o imperador na época e ele diz assim: eu não vou matar um semelhante a mim. Eu não vou tirar a vida deste homem. E é interessante que, lendo esse livro, eu lembrei de uma coisa interessante no Decálogo: não matarás, está escrito. E esse não matarás, eu inclusive tenho comentado com os irmãos, ele tem algum sentido especial. O não matarás e o assassinarás. Quando o decálogo ele é escrito e essa norma é dada ao povo, esse imperativo é dado ao povo: não matarás, é para que a pessoa não mate sem motivo, para que a pessoa não venha a assassinar, para que a pessoa não se torne um homicida. Isso é não matarás. E aquele gladiador naquele dia, ele teve esse conhecimento: não matarás. Se ele o matasse, ele estaria cometendo assassinato e ele estaria então transgredindo a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra nas catacumbas, ele ouviu a palavra nas celas, ele ouviu falar de Jesus ali. E ainda assim, ouvindo falar de Jesus num lugar onde ele não tinha liberdade para nada, ele ouve a palavra e entende e crê naquele que levou essa palavra, naquele que é a palavra de fato, que é o próprio Cristo, e entrega a sua vida ali. Eu louvo a Deus por isso. Amém? Então entenda uma coisa: a caminhada, essa mecânica, esse mecanismo todo, ele começa a partir do momento que nós ouvimos essa palavra. E a partir do momento que ouvimos essa palavra, nós acreditamos nessa palavra. João 3,16 é talvez o símbolo maior, é talvez aquilo que mais pode demonstrar essa verdade, né? Porque Deus envia o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê. Para quê? Para que não venha perecer, mas tenha vida eterna, diz a palavra de Deus. Então a primeira coisa, crer na palavra da verdade, nesse evangelho de salvação. Segundo, acreditar em tudo isso, que vai ser salvo. E aí a parte terceira, que vai falar sobre esses benefícios do Espírito Santo. A partir de tudo isso, aí ele vai dizer: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja Deus. Espírito Santo da promessa. A palavra fala de selo e de penhor. Tem inclusive alguns hinos no cantor cristão que vão falar disso. O que é um penhor? Que selo é esse? Perceba, quando você tem um documento muito importante, normalmente esse documento é selado. Tem um selo ali. Para que aquele selo? Para mostrar que aquele documento é importante. Quando eu estive no Exército, eu era estafeta do Exército. Então toda a correspondência do Exército, da nossa brigada na época, há 20 anos atrás, no nosso quartel, aliás, ela tinha que passar pela minha mão. E era muito comum, quando eu pegava os envelopes e via uma palavrinha que chama atenção: confidencial. Ou seja, não era para o meu bico, era só para me levar, trazer, mas sem saber o que estava escrito. Ninguém podia chegar perto. Tinha as pessoas de direito que queriam abrir aquele documento. Então um selo é isso. É para trazer então uma credibilidade.
é para dizer que aquilo lá é de fato um documento selado. Louvado seja Deus. Quando Jesus Cristo ele foi crucificado, ele foi crucificado e foi enterrado, né? Levaram o corpo de Jesus para ser enterrado naquele jazigo, colocaram uma pedra gigante ali também selado aquele jazigo. Existiam ali 2 centuriões, né? 2 soldados romanos, e eles ficaram ali de guarda. Estava selado aquilo lá. Eles passaram ali, digamos, né? Vou aqui contextualizar, mas eles passaram ali a fitazinha. Eles selaram aquele lugar com o sinete ali do Império Romano. Ninguém entra naquele lugar. Só as pessoas que são autorizadas. Isso quer dizer que aquele selo, irmãos, é o selo da garantia. É o selo da promessa em Cristo Jesus. Então isso mostra todo o cuidado, toda a importância, né, da qual existe nesse selo. Um outro detalhe também a respeito do selo. O selo também ele é um anelo, né, um penhor. Quando sobretudo antigamente, né, talvez ainda nos países do Oriente Médio, talvez seja assim, hoje aqui para nós não. Mas a palavra de Deus ela vai falar de casamentos, e é interessante que quando alguém se interessava por uma mulher e ia casar com ela, tinha ali os dotes, não era assim? Esses dotes tinham que ser dados. Esses dotes são a garantia de um compromisso. É isso que é. Quando você vai comprar alguma coisa, alguém fala assim, não, você tem que dar um calção, tem que fazer um calção aqui. O que é isso? Por que ele pede aquilo? Porque aquele calção, aquele penhor que você está concedendo ali, é a garantia de que você vai fazer o negócio. Então tudo isso, queridos, é uma garantia de que o negócio será feito. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso quer dizer que cada um de nós, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que nós fazemos essa confissão de fé, que nós acreditamos na palavra da verdade, que nós cremos no Evangelho, a partir desse momento diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo está conosco, e nós então somos selados, e isso é imutável. A pessoa pode até um dia ser apostatada da fé, pode se perder, se desventurar por aí, mas aquilo que Jesus concedeu à humanidade, isso está intrinsecamente enraizado dentro de cada um de nós, que é o Espírito Santo. Assim como ele diz, eu vou ao Pai, mas enviarei um Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Louvado seja Deus, o Espírito Santo da promessa. No versículo de número 14, ele diz assim, o Espírito Santo da promessa, né? Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para louvor da sua glória. Garantia da nossa herança. Você que já tem nos acompanhado desde o início, você sabe que herança é essa, do que se trata essa herança, né? Essa herança é literalmente aquilo que Deus tem entregue para nós em uma vida vindoura, em uma vida futura. Porque o próprio Paulo ele vai dizer que se a nossa fé estiver somente neste mundo, piores ou maiores dos miseráveis, nós seremos. Então a nossa fé, irmãos, ela nos leva a crer de que a nossa vida não é apenas esse plano material, humano, mas que a nossa vida está debaixo de uma promessa, e essa promessa, ela nos leva a crer, a acreditar com toda a força do coração e com toda a intensidade dos nossos pensamentos, de que um dia, aquele que subiu aos céus, Jesus Cristo, ele um dia retornaria e buscaria o seu povo, buscaria a sua igreja, buscaria aqueles que acreditaram nele. Louvado seja Deus por isso. Então essa herança, amados irmãos, essa herança de redenção, essa herança, esse selo do Espírito Santo é uma garantia de que nós estaremos com Cristo para sempre. Louvado seja Deus. Quando
Quantos creem assim, digam amém. Aleluia. Que você pegue na mão da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, esposa, e vamos fazer então uma corrente de oração, tá bom? Vamos continuar orando pelas nossas autoridades instituídas pelo próprio Deus. Vamos orar para que Deus ele venha vencer toda essa guerra que nós temos aí contra esse vírus, né? Vamos orar pelas nossas famílias para que Deus ele venha nos proteger e para que nós possamos passar por toda essa tribulação, cantando o hino da vitória para a honra e a glória do nome do nosso Senhor. Amém? Se prepare, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento que passamos na Tua presença, meditando na Tua palavra, meu Pai, tributando a Ti louvor, toda a honra, toda a glória e o nosso culto racional. Te apresentamos o nosso presidente, meu Pai, te apresentamos, meu Pai amado, os governantes deste país, desses estados e também das cidades, e pedimos a Ti, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Pai amado, possa direcioná-los, para que eles possam trabalhar, meu Pai, sem viés ideológico, mas que eles possam, meu Pai amado, esquecer, ó Deus, seus currais eleitorais, que eles possam esquecer, meu Pai amado, suas denominações partidárias, mas Deus bendito, que eles possam ter em vista, em visão, meu Pai, apenas o benefício do povo brasileiro. Te apresentamos, ó Deus amado, a nossa igreja batista missionária aqui em Morada Nova, cada congregação, cada pastor. Deus bendito, nosso pastor presidente também. Te apresentamos, ó Deus amado, as denominações evangélicas, os cristãos do nosso país. Meu Pai amado, que nós possamos também nos unir em oração e pedir o Teu benefício, meu Pai. Pois a Tua palavra nos mostra, Deus amado, que em tempos de crise, quando o Teu povo orava, o Senhor ouvia. E nós cremos, meu Pai amado, que o Senhor já tem ouvido a oração dos cristãos no Brasil. Irmãos evangélicos, protestantes, renovados, carismáticos, católicos, enfim, cada um dos cristãos que professam a fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Te apresentamos as famílias, meu Pai, que o Senhor possa guardá-las de todo mal, que o Senhor, meu Pai amado, os conceda sempre, meu Pai, na Tua presença, que nenhum deles venha apostatar de Ti, meu Pai, mas que nesses momentos, ó Senhor, de isolamento social, meu Pai, nesses momentos, Senhor, que temos que ficar em casa, que nós possamos, ó Pai, buscar a Tua presença em família e ofertar a Ti, meu Deus, o nosso culto familiar. Em nome de Jesus, meu Pai, te apresento as missões do nosso estado. Estamos passando pelo mês das missões, meu Pai, o mês da evangelização. E Tu sabes, ó Pai amado, que não temos como evangelizar corpo a corpo, apenas, ó Pai, pelas mídias sociais. Que o Senhor abençoe e que o Senhor leve a Tua palavra a corações que carecem de ouvir essa verdade. Assim, bendito Deus e Pai, eu oro a Ti, agora e sempre, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós. E quem concorda aí no seu lado, diga